Olá, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para tirar algumas dúvidas do pessoal e pergunta: obra de reforma precisa entrar na prefeitura? Não. O caso da entrada na prefeitura, né, que muita gente tem dúvida, em algumas situações realmente são necessárias e outras não. É preciso avaliar cada caso, sempre precisa avaliar cada caso para saber realmente a necessidade. Por exemplo, obra interna de apartamento, de reforma, normalmente não precisa dar entrada na prefeitura. O que precisa é ter um responsável técnico que vai estar ali acompanhando a obra e ele recolhe uma RRT dizendo que ele é o responsável técnico perante o CAL. O CAL é o órgão que regulamenta os arquitetos. Se for engenheiro, é o CREA. E isso é necessário porque para garantir a segurança da obra, né? Garantir que a obra está sendo feita de acordo, que não vai causar danos, nem para quem usa, nem quem transita, nem futuros. Isso está baseado na lei de condomínio, né? Que prevê esse acompanhamento, né, do profissional. Então, normalmente, obras de apartamento de reforma não necessita entrada na prefeitura, e sim, pela lei, é obrigatório ter um responsável técnico, né? Quando isso não acontece, que é muito comum de não acontecer, né? As pessoas fazem obra por si só, às vezes o síndico também fecha os olhos, finge que não vê, que não está acontecendo nada, e muitas vezes o próprio síndico também não tem conhecimento dessas questões, né? Às vezes o síndico é uma pessoa comum, é um morador comum que muitas vezes está ali nessa função, mas no fundo, ele não teria capacidade de ser um síndico, um administrador para organizar essas questões de obra, de condomínio, né? Essas questões legais. Então, é necessário, sim, é obrigatório por lei ter um profissional para acompanhar a obra, né? Mesmo sendo uma troca de revestimento, mesmo sendo qualquer coisa interna de pequeno porte, né? Isso é para garantir a segurança de todo mundo, a segurança dos moradores, de tudo mais. O responsável técnico, né, ele tem que notificar o síndico, né? Fazer um plano de obras, né? O que vai ser feito, o que não vai ser feito, e apresentar junto com a nossa RRT, que é o responsabilidade técnica, né? Recibo de responsabilidade técnica. E isso serve para garantir que a obra está com segurança, está sendo feita com segurança. E justamente por isso, porque muita gente acha que pode fazer qualquer coisa dentro de um apartamento e não pode. Às vezes tem paredes que não podem ser demolidas, não pode abrir nem sequer uma porta, não pode tirar pilar, coisas do tipo que podem botar em risco, desabar o prédio até, né? Isso é muito sério. Quando ocorre necessidade de fazer realmente uma entrada de prefeitura, um comunicado, uma aprovação para a prefeitura, geralmente em residências, geralmente em comércio, geralmente em residências de piso, que você vai, por exemplo, ampliar a residência, você vai construir algum anexo, tem que ver se a legislação permite ou não permite. Quando é mudança de uso, por exemplo, uma residência vira um comércio ou um serviço, e aí tem que estar atendendo às normas, inclusive de acessibilidade, né? Todo uso comercial é obrigatório agora ter acessibilidade, e muitas vezes tem que se adaptar a banheiro, tem que construir rampas, tem que fazer projeto mesmo para que seja permitido o novo uso. Então, sempre as pessoas perguntam, né, quando vai ter que dar a entrada em prefeitura.
Obra, por exemplo, para trocar telhado, para fazer alguma manutenção, fazer impermeabilização, pode-se apenas fazer uma notificação na prefeitura dizendo que vai estar em obra, porque muitas vezes vai se colocar um andaime na calçada e precisa autorização da CET. Então, isso precisa ser feita uma notificação, não exatamente uma aprovação para se fazer a obra, né? Só uma notificação junto com a prefeitura. Coisas que precisa para a prefeitura: residências novas, comércio novo, né, construções novas. Se for uma reforma interna que vai modificar totalmente o layout, precisa, né, a nova da entrada na prefeitura. E quando se dá a entrada na prefeitura, se tem que apresentar as plantas, tem que apresentar a documentação, tanto dos proprietários, todos eles, né, quanto do imóvel, né, escritura, matrícula, essas coisas todas que são necessárias para a aprovação. No caso da aprovação, né, quando é um projeto novo, uma mudança de uso, precisa primeiro consultar a lei, né, de zoneamento e o código de obra do município. Algumas coisas são permitidas, outras não. Então, é preciso estar sempre consultando a lei antes de começar a fazer qualquer obra, antes de começar a fazer qualquer intervenção. Cada município tem um zoneamento diferente, alguns são mais simples, outros mais complexos. E, geralmente, esse zoneamento, né, são áreas, né, dentro do plano urbano, que define usos permitidos e usos proibidos. Isso vai em função das vias, né? Quando a via tem um trânsito de maior intensidade, quando tem mais local, dependendo da posição do zoneamento. Então, isso tem que ser consultado a lei, cruzar dados para ver se é permitido ou não. Cada prefeitura tem o seu plano, né? As suas diretrizes, e nesse plano também aparece quanto eu posso construir de recuo, lateral, frente, quantos andares, que a gente chama de gabarito. Então, tudo isso tem que ser consultado antes de se iniciar a obra. Mas a pergunta que realmente as pessoas perguntam, não é preciso dar entrada na prefeitura para fazer uma obra de reforma dentro de um apartamento. Apenas tem que ter o responsável técnico, que pode ser um arquiteto ou engenheiro, e ele recolher uma RRT, que é o documento perante o órgão, né, que regulamenta a função, que está atestando que ele é um profissional capacitado para isso. Então, era essa dúvida que eu queria passar para vocês, tirar essa dúvida, né? Porque às vezes as pessoas perguntam e as pessoas realmente não têm noção de tudo, não sabem, né? Não têm conhecimento, e é preciso que as pessoas saibam, né? Muita gente pensa que sabe e nem sempre sabe. Então, era essa a dica por hoje, né? Valeu, muito obrigada e até mais.